sofrer mais e mais, porque julgas as lutas perdidas, se o Senhor está a te ajudar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 28. Assim diz a palavra do Senhor: uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O verso 28 é uma observação sobre o governo e é óbvio que aqui está retratado o governo cuja conduta que o acompanha é o bom senso e a sabedoria, já que, sem súditos, o governo está arruinado. Para que haja o governo, é necessário o povo, pois não existe glória real e verdadeira para governantes que vivem à base da corrupção e é opressora do seu próprio povo. Até podem existir durante um tempo, até que o povo abra os olhos e, sem súditos, o governo fica em ruínas. A população pode ser enganada por muito tempo, mas não o será para sempre. E ainda é bom sempre lembrar que quem estabelece governos e os depõe é o próprio Deus. Pois não há autoridade que não seja instituída por Deus, como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, afirmou em Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Não existe autoridade no poder sem a permissão divina. Mesmo aqueles que são opressores podem servir de instrumento para Deus corrigir o próprio povo. Por isso, cristãos, discípulos de Cristo, obedecem às leis, quando estas não ferem a lei divina. Discípulos de Cristo pagam impostos, mesmo que tenham certeza que o governo está oprimindo com a carga tributária do nosso país, que sustenta não apenas a máquina pública, mas também a ostentação dos governantes e seus caprichos. Eles criam leis que favorecem apenas o seu próprio umbigo e nada mais. E criam leis que fornecem migalhas ao povo, para simplesmente mantê-los aos seus pés, sempre dependentes deles. Ao invés de darem condições e dignidade, oferecem migalhas para que o povo fique sempre aos seus pés. Paulo ensina na carta aos Romanos que os governantes são instrumentos de Deus para a manutenção da ordem e da justiça e orienta os cristãos, os discípulos de Cristo, a não se rebelarem contra a autoridade, pois estas responderão para Deus pela maneira como exerceram a sua responsabilidade, a sua administração. Passe o tempo que passar, os governos deste mundo responderão a Deus pela maneira como conduziram a nação. Eu fico abismado quando ocorre uma tragédia como esta que estamos vivendo e experimentando, como aparecem autoridades governamentais com interesse no povo. Será que é interesse no povo mesmo? Ou estão pensando no futuro eleitoral deles? Será que realmente
esse interesse é genuíno ou é um interesse oportunista? Pois se pensassem no povo de fato, ofereceriam condições de vida e saúde antes e não simplesmente na hora da calamidade. O que vemos nessas horas são muitas autoridades oportunistas, isso sim, se colocando como os mais preocupados com o ser humano. Pergunto, até quando durará essa preocupação? Por que não abrem mão dos seus altos salários, já que se preocupam tanto? Por que não abrem mão das mordomias que têm? Que são muitas, muitas. Reitero, se preocupassem com o povo de fato e de verdade, dariam melhores condições de vida, dariam dignidade ao povo antes da calamidade chegar, para que o povo tivesse condições mínimas de enfrentar as dificuldades. Os impostos que são pagos seriam exatamente para isso, oferecer ao povo proteção e serviços com dignidade, e não para enriquecimento ilícito de uma minoria corrupta que agora se apresenta como os mais preocupados com a saúde da nação. Por quê? Porque sem o povo, o governo está arruinado. Como diz o provérbio, sem súditos, o príncipe está arruinado. A hipocrisia está em evidência a todo instante. E o oportunismo não para de trabalhar a seu próprio interesse. Deus não apenas instituiu a autoridade, como fornece a legislação que os governantes do mundo inteiro têm desprezado. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, nos países do mundo, a lei de Deus tem sido desprezada. E responderão, mas cada autoridade, cada governante responderá perante aquele que os colocou na posição em que se encontram. A família é o primeiro estágio de governo dentro de uma sociedade. Mas o que os governantes têm feito com a família? Tem deturpado na Europa, tem deturpado nos Estados Unidos, tem deturpado no Brasil. O que eles têm feito com a família? Tentado a todo custo destruir a família. Tem deturpado a instituição criada e idealizada por Deus para o bem da sociedade. Graças a Deus que é Ele quem protege, pois se deixasse tudo nas mãos desses governantes, certamente já teria sido destruída a instituição base da sociedade. E isso tem afetado as instituições de ensino, tem afetado a cultura do país, pois chamam de cultura aquilo que é imoral. Por exemplo, o carnaval. Chamam de cultura a imoralidade, que acontece todo ano. Afetam até a liberdade do ser humano, que fica escravizado ao sistema de entretenimento imoral, pois chamam Big Brother fazenda de entretenimento, quando na verdade é prostituição legalizada e nada mais. Chamam isso de liberdade, aquilo que é completamente libertino. Uma grande população é a glória do rei ou governante. Mas os governos deste mundo jamais poderiam esquecer que Deus é o Rei Supremo e que controla a história. E Ele pedirá conta da administração de cada um. Esse é um momento de reflexão para que haja arrependimento e cada nação volte a consultar a lei divina para o estabelecimento das leis que regem
um país. Pois, sem súditos, o príncipe está arruinado. Sem nação, sem povo, o governo está arruinado. Deus pedirá conta, tanto da administração que envolve o país, como da administração menor, a família. Homem, mulher e filhos. Isso é família, célula base da sociedade, o que vai dar continuidade na humanidade, até quando Deus permitir. O que teremos no final da nossa administração? Glória e honra na presença de Deus ou ruínas e desonra? A colheita de cada um dependerá daquilo que estamos plantando hoje. Uma grande população é a glória do rei, mas sem a população, o rei ou governante está arruinado. Portanto, é hora de refletir para que boas sementes sejam plantadas hoje, para que possamos colher bons frutos amanhã. Que Deus abençoe.